Ok, vamos ligar todos os micros, menos a Isilda e a Ana querido. Acho que isto está só a fazer a atualização. Já está aqui a dizer. Ok, então olha, Isilda, vamos dar então início agora à segunda parte dos trabalhos. A professora Isilda vai apresentar esta nova palestra que vai ser proferida pela professora Ana Querido. Isilda, a palavra é tua. Ok. Ora bem, muito boa tarde a todos e antes de mais quero agradecer o convite para estar aqui a moderar esta mesa, digamos assim, apesar de ser virtual, e dar os parabéns à Comissão Organizadora e Científica por este evento. Realmente só mesmo o Carlos Sequeira para ser que é um criativo inato e, portanto, sempre a pôr-nos a trabalhar, ainda que de casa, mas com uma energia, mesmo com muita saúde mental positiva. Assim sendo, e eu acredito que sim, que o Carlos, quando pensou no programa, porque ele é assim, ele é rigoroso, vai ao pormenor, portanto, todas as temáticas estão efetivamente quase que interligadas entre si e, portanto, isto vai ser quase um contínuo e é interessante ver a ligação que se vai fazendo, mesmo até os próprios palestrantes. Assim, Ana querida, irá-nos falar sobre os comportamentos promotores de saúde mental positiva. Já aqui foi falado sobre a questão da promoção da literacia em saúde mental. Ela é referida na literatura como uma estratégia-chave de promoção da saúde mental e da própria redução do estigma que circunda à volta das questões da saúde mental, mais em concreto da psiquiatria, e a saúde mental é, sem dúvida nenhuma, o pilar para o bem-estar e funcionamento dos indivíduos e da comunidade. Assim sendo, estima-se que 1 em 4 pessoas possa ser afetada por uma perturbação mental. Aliás, face até já ao próprio estudo que o Zé Carlos apresentou, e sendo uma população muito jovem, acabamos por também ter essa percepção. Assim, até porque vocês estão aqui não é efetivamente para me ouvir, mas sim para ouvir a Ana Querido, eu vou apresentá-la para depois lhe dar efetivamente a palavra. Ana Querido é professora adjunta na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria. É doutora em enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa. Mestre em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Investigadora no Centro de Inovação em Tecnologias e Cuidados de Saúde no Politécnico de Leiria e do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde da Universidade do Porto, Sintesis. É membro da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, membro do Observatório Português de Cuidados Paliativos e da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, onde coordena o grupo de Espiritualidade em Saúde. Desde já relembro que as pessoas podem fazer comentários, questões, que depois no final serão partilhadas e que serão colocadas à Ana Querido. Assim sendo, passo a palavra à Ana Querido, que nos irá falar sobre os comportamentos promotores de saúde mental positiva. Ana, a palavra é tua. Muito obrigada Isilda, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar eu queria felicitar na pessoa do Carlos Sequeira toda a equipa organizadora e a Comissão Científica também do evento e cumprimentar-vos a todos vós que nos estão a ouvir aqui e acompanhar nas diferentes plataformas digitais. E queria agradecer acima de tudo o privilégio, duplo privilégio, porque eu hoje estou em primeiro lugar no privilégio de pertencer ao grupo de investigação do Sintesis, que está exatamente a trabalhar as questões da literacia e saúde mental positiva, e por outro lado também dizer que é o meu privilégio hoje ser o porta-voz da equipa e desta equipa de investigação que vos traz os dados mais frescos, mais fresquinhos que isto não pode haver, e de maneira que a intenção hoje é trazer, na sequência daquilo que o Zé Carlos Carvalho já trouxe aqui, eu trazer-vos agora aquilo que são os comportamentos promotores de saúde mental positiva e trazer-vos a vertente do estudo preliminar nos estudantes de ensino superior de Politécnico. Como vos disse, os dados são muito frescos, mas não queria de todo passar sem trazer esta análise e este olhar um bocadinho mais pormenorizado. Vou começar por fazer um enquadramento muito breve, passar aos objetivos do estudo, à metodologia, apresentar-vos, como vos disse, alguns resultados preliminares e a sua discussão e a conclusão. No enquadramento, eu não queria alongar de todo por aqui, porque já foi falado antes a importância
da saúde mental positiva, sobretudo nesta população de estudantes do ensino superior, em que esta maior acessibilidade ao ensino superior leva a que haja mais pessoas envolvidas entre esta vertente nova, que é os deslocados face ao local da residência, novos relacionamentos, pode levar à alteração dos comportamentos de saúde, e isso pode ter implicações nas prevalências de transtornos mentais, que sabemos ser entre 30% a 50% nas populações estudantis. A ansiedade, a depressão, os consumos de substâncias, os transtornos da personalidade são referidos na literatura como sendo aquilo que mais destaca em termos de saúde mental dos estudantes de ensino superior. E dizer-vos que nos estudos mais recentes nesta população, o sexo, o tipo de curso e a idade são determinantes para os comportamentos de saúde e de saúde mental positiva. De facto, não sabemos muito sobre esta vertente da saúde mental positiva, e isso levou a que nós determinássemos como objetivos caracterizar os comportamentos de saúde mental nos estudantes de ensino superior politécnico, comparar os comportamentos de saúde entre estudantes do sexo feminino e masculino, uma vez que o sexo pode ser um determinante importante, caracterizar a saúde mental positiva e comparar os comportamentos de saúde mental positiva entre estudantes de saúde e outras áreas de formação. Este é um estudo, uma fração do estudo, uma parte do estudo multicêntrico que ouviram falar há pouco, para o qual nós pedimos as devidas autorizações às comissões de ética, e em cada uma das instituições onde foi realizada foi feita a sequência dos pedidos já realizados pela Escola Superior de Enfermagem do Porto. Dizer-vos que apresentamos aqui os instrumentos, alguns dos quais já ouviram falar, e portanto eu hoje vou-me detalhar um pouco mais sobre a caracterização da amostra, na vertente sociodemográfica, que inclui dados, o sexo, estado civil da instituição, o ano e o curso. Perguntámos sobre a doença mental, se tinham problema de saúde mental, se já tinham tido acompanhamento pela psicologia ou pela psiquiatria e se tinham familiares com doença mental. Da situação familiar e laboral, perguntámos sobre a formação académica dos pais, se os estudantes estavam ou não deslocados da sua residência habitual, se conseguiam conjugar o emprego com os estudos, o número de horas de trabalho semanal e depois os comportamentos de saúde propriamente ditos, entre os quais o sono, a alimentação, o exercício físico, as relações afetivas, o consumo de substâncias psicoativas. Usámos também o questionário de saúde mental positiva, dispensa apresentações, já falámos dele e naquilo que são os seus fatores, sobretudo no que diz respeito à satisfação pessoal, a atitude social, autocontrole, autonomia, resolução de problemas e habilidades de relação interpessoal. E também identificámos aquilo que são os 3 níveis falados há pouco de saúde mental positiva, que o próprio instrumento determina. Como metodologia, nós separamos aqui da grande amostra dos estudantes de ensino superior, a subamostra dos estudantes do ensino superior politécnico e partimos numa primeira amostra de 1480 estudantes, distribuídos pelos politécnicos de Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Guarda, Leiria, Porto Alegre e Santarém, nesta proporção que vem no mapa, com uma média de idades entre de 17 e 56 anos, a média de idades, como dizia, de 22,78 e 65% deslocados da sua área de residência. A maioria do sexo feminino, outra coisa não seria de esperar, uma vez que há uma grande representatividade de estudantes da área da saúde e o estado civil, na sua maioria solteiros, com alguma percentagem de casados em união de facto e depois divorciados, separados e viúvos com muito pouca expressão.
Da caracterização da amostra, e eu anotei há pouco os dados que o professor José Carlos Carvalho trouxe relativamente à amostra dos estudantes todos, porque, como devem imaginar, ainda não tivemos, os dados são tão frescos que não consigo cruzar, mas é interessante como 43,6% recebe bolsa de estudo, com diferenças significativas entre os estudantes do sexo feminino e do sexo masculino. Na sua maioria, eles também são estudantes do primeiro ano, 23,4% conjugam emprego com estudos e trabalha 13 horas por semana em média. Relativamente às habilitações académicas dos pais, nós percebemos que há uma maior prevalência do ensino básico, segundo e terceiro ciclos, e depois, à medida que vamos avançando nos graus académicos, também percebemos que os pais têm menor grau académico do que as mães, também pode ser um dado interessante a explorar em estudos futuros ou em trabalhos futuros. 7,5% referiram espontaneamente ter um problema de saúde mental e 39,2% já tinham tido acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Os problemas de saúde mental referidos foram ansiedade, depressão, perturbações obsessivo-compulsivas, perturbações de comportamento alimentar e depois com expressão Asperger, perturbação bipolar e mesmo Alzheimer. Os estudantes do sexo feminino reportaram mais problemas de saúde mental comparativamente aos do sexo masculino e também foram aqueles que procuraram maior ajuda, sendo que a procura de ajuda para o problema de saúde mental nos últimos 3 meses foi de 8%. E ainda assim, algumas destas pessoas já referem antecedentes de familiares de doença mental, à semelhança do estudo para todos os estudantes de ensino superior. Dos testes que fizemos, os estudantes do sexo feminino reportaram maior procura de ajuda para problemas de saúde mental nos últimos 3 meses e também os antecedentes familiares eram mais prevalentes no sexo feminino. Da caracterização da amostra, e há pouco falávamos daquilo que teriam sido os estudantes que acederam ao questionário e aqueles que efetivamente preencheram os instrumentos, nós sabemos que havia uma perda ainda grande de número de respondentes aos questionários de saúde mental positiva e por isso fizemos nova caracterização da amostra em novos testes, agora sim para uma amostra que preencheu a quase totalidade dos instrumentos, mas que seguramente preencheu o instrumento de saúde mental, o questionário de saúde mental positiva. E por isso apresentamos agora o estudo relativamente à subamostra com 1.278 estudantes, em tudo sobreponível que é a caracterização que apresentámos há pouco da amostra anterior. Ainda assim houve alguns politécnicos que perderam percentagem de representatividade na amostra e percebemos que subiu ligeiramente os dados dos deslocados da sua residência, que comparativamente com os 42,6% de todos os estudantes, percebemos que os estudantes do Politécnico são aqueles que mais sofrem este fenómeno de deslocamento da sua residência. Na mesma, 7,4% referem ter um problema de saúde mental e 4,5% toma medicação regularmente para esse problema de saúde mental, sendo que tomam mais as raparigas do que os rapazes. Relativamente às características dos hábitos de vida e, sobretudo, os comportamentos de saúde mental. Relativamente ao sono, nós percebemos que 5,1 raparigas referiram tomar medicação para dormir, comparativamente aos rapazes, em que só 0,5% tomam. Em média de horas de sono, não houve diferenças significativas entre rapazes e raparigas, ou entre homens e mulheres, sendo que a média é de 6,86 horas de sono por dia, mais ou menos 1,20.
Relativamente às horas que consideram necessárias, as raparigas consideram que dormem as horas necessárias em 30,7%, e eu aqui ressalvo que 57,9% da amostra não considera que dorme as horas necessárias. E relativamente à satisfação global com o sono, 52,5% não se sente satisfeito com o sono, sendo que nessa satisfação as raparigas ainda assim são quem estão mais satisfeitas. Os rapazes, com 13,4% de satisfeitos, têm uma diferença significativa para as raparigas. Relativamente aos comportamentos de saúde relacionados com o exercício físico, ressalvamos aqui que 67,2% não pratica desporto ou exercício físico regular, ainda assim dos que praticam, em média, praticam os rapazes 6,12 horas por semana, as raparigas 4,67, com diferenças significativas entre uns e outros, sendo que aqueles que não praticam o exercício, na sua maioria, são raparigas face aos rapazes. Relativamente ao tipo de exercício físico, as atividades preferidas têm a ver com desportos individuais ou indoor, nomeadamente a ida ao ginásio, à natação, ao crossfit, mas também ao yoga, ao pilates e a exercícios calisténicos. Desportos individuais de outdoor, como a corrida, a caminhar, o ciclismo, o remo, a escalada, também foram referidos, e depois os desportos coletivos outdoor com menos expressão, nomeadamente o futebol, o rugby ou a equitação feita em conjunto, e desportos coletivos indoor também com alguma expressão, nomeadamente futebol, futsal, o boxe, o handball, o basquetebol. O nível médio de horas de atividade física por semana para o total da amostra foi 5,16, entre 1 e 48 horas, e percebemos que estas 48 horas foram dedicadas a atividades mais do tipo de yoga ou de pilates, que demoram mais tempo. Relativamente aos comportamentos de alimentação, 69,8% consideram a alimentação saudável, mais as raparigas do que os rapazes. O número médio de refeições por dia foi de 4,35, sendo que as raparigas comem mais vezes que os rapazes, com diferenças significativas. Ainda assim, ainda havendo uma percentagem grande que ingere diariamente frutas e legumes, elas são mais ingeridas por raparigas do que rapazes, mas ainda há cerca de quase 20% que não integra frutas e legumes na sua alimentação. Quanto aos relacionamentos, a regularidade da vida social com os amigos tem acontecido, e eu relembro as datas com que nós fizemos a colheita de dados, ainda não incluíam estes períodos de confinamento. Ainda assim, a participação em atividades recreativas é diminuta, é baixa, sendo que as raparigas participam mais do que os rapazes, mas os rapazes têm um nível de periodicidade e de regularidade de vida social com os amigos superiores ao das raparigas. Na sua maioria, as raparigas referiam não ter uma relação afetiva significativa, enquanto que a satisfação com esta relação, com as relações que têm, também é superior nas raparigas comparativamente aos rapazes. E relativamente aos consumos, em média, os rapazes fumam 2,9 cigarros por dia, mais ou menos 4,72, superior ao das raparigas, com diferenças significativas. Observamos uma grande percentagem de consumo de álcool, é maior a percentagem dos que consomem álcool com regularidade do que aqueles que não consomem, e a regularidade do consumo de álcool para períodos mais frequentes é superior nos rapazes e 1 ou 2 vezes por mês é superior nas raparigas. Relativamente ao consumo de drogas, nomeadamente a xixi, heroína, cocaína, LSD ou outras, percebemos que há uma pequena percentagem de 5,3% de estudantes que confirmam
o consumo regular, ainda assim mais espaçado pelas raparigas do que pelos rapazes. Os rapazes consomem mais regularmente. Quanto à saúde mental positiva dos estudantes do Politécnico, no global ela é inferior, pelo que percebemos, à saúde mental dos estudantes do ensino superior no geral, mas ainda assim um bom nível, um nível razoável, correspondendo ao nível intermédio entre o languishing e o flourishing, e portanto nos parece interessante. Percebemos que alguns dos fatores, nomeadamente aquilo que diz respeito à resolução de problemas, podem ter necessidades de intervenção pelos enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica, pelo seu baixo índice, e depois fizemos ainda assim alguns diagramas para comparar homens e mulheres, tanto sexo feminino e masculino, e de facto, ainda que em alguns fatores da saúde mental positiva, como a satisfação pessoal ou a atitude pró-social, possa ser muito sobreponível. Relativamente ao autocontrole, percebemos que os rapazes têm menos autocontrole, e na resolução de problemas percebemos que é igualmente geral, menores níveis de cotação. Já no que diz respeito aos estudantes, à diferença entre estudantes de saúde e os restantes cursos, também percebemos que é mais ou menos sobreponível, sendo que os estudantes de outros cursos têm menor satisfação pessoal e têm ligeiramente menor habilidade de relação. Como conclusões, podemos dizer que os estudantes do Politécnico são maioritariamente adultos jovens de sexo feminino, solteiras deslocadas da sua residência habitual. A amostra é composta por estudantes de cursos técnico-profissionais de licenciaturas e formação graduada e segundo ciclo, e de facto esta diferenças de formação entre estudantes é importante ser estudada. No geral, a prevalência de problemas de saúde mental é baixa, sendo que as mulheres reportam mais comportamentos de procura de ajuda. Os comportamentos de saúde são maioritariamente compatíveis com hábitos de vida saudável, no que diz respeito à satisfação com o sono e com a alimentação saudável, mas a maioria dos estudantes reportou não praticar atividade física ou desporto, e há uma elevada taxa de consumo de álcool. O que é que o estudo traz de novo? Para além de nos falar dos comportamentos, de hábitos de vida saudáveis, realço o significativo consumo de álcool e baixa adesão à prática de exercício físico, mostra que os níveis de saúde mental dos estudantes são razoáveis, mostra também que níveis mais baixos são reveladores de dificuldade na resolução de problemas, na atitude pró-social, precisa de ser explorada e relacionada com a baixa taxa de envolvência na participação dos estudantes em atividades recreativas, e isto pode trazer implicações para a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, porque pode ser muito indicador de áreas de intervenção. Por outro lado, também percebemos que análises estatísticas mais apuradas e, sobretudo, análises estatísticas inferenciais precisam de ser realizadas, por isso temos muita cautela nestes resultados que trazemos aqui, e ainda assim fazem uma imagem que pode dar que pensar e que refletir, e dão-nos pistas, com certeza, para avançarmos em novos estudos e em novos desenvolvimentos de programas que possamos disponibilizar para a melhoria da saúde mental positiva dos estudantes. Muito obrigada pela vossa atenção. Ok, Ana. Obrigada, Ana. E passando aqui, já temos aqui alguns comentários, algumas perguntas, mas começaria aqui uma questão da Beatriz Simões, que me parece que é pertinente e que também me suscitou logo alguma dúvida. Qual foi a principal razão da separação entre o estudo dos institutos politécnicos em relação ao ensino superior em geral? Queres que te faça um agrupamento de 2 ou 3? Como é que tu pretendes? Se calhar faz faço agrupamento. Sim. É isso, 2 ou 3 e devolvo-te, está bem? A Regina Pires também questiona aqui que os 8% de procura de ajuda nos últimos 3 meses, ela questiona se isto também não terá a ver exatamente
com o facto da situação que estamos a viver em plena pandemia. E depois também saber também qual a tua opinião em relação a quais os comportamentos efetivos que são promotores de saúde mental positiva, nomeadamente nesta população geral e jovens adolescentes. Passo-te a palavra, Ana. Sim, muito obrigada pelas vossas questões, são de facto muito pertinentes. E muito interessantes. Deixem-me começar por dizer qual foi o motivo pelo qual nós separamos esta análise por clusters, e os clusters ou uma divisão, como entenderem. Tínhamos que começar por algum lado. E, de facto, há alguns aspectos que podem tornar os politécnicos escolas com algumas características diferenciadoras face aos outros. Primeiro, não são só de enfermagem, e vocês vão ver que nós fizemos análise também às escolas de enfermagem separadamente. Por outro lado, o facto de não estarem, separámos-las das escolas que estão integradas em universidades, porque o facto de estarem integradas em universidades permite outra análise de resultados e outra comparação de resultados, e portanto foi o primeiro olhar. Quero partilhar convosco que este é mesmo um primeiro olhar e portanto o que trabalhamos aqui pode acabar por sofrer algumas alterações, tendo em conta a análise e a aplicação de técnica estatística apurada, fazendo depois a depuração da base de dados, e portanto esta é mesmo assim um flash, só para nos aguçar o apetite e alertar para algumas relações que possam ser significativas. E esta foi a nossa escolha, poderia ter sido muitas outras, e com certeza que vamos escolher muitas outras associações e muitas outras comparações que nos possam fazer sentido. Depois, estes 8% de procura de ajuda, de facto podem já sofrer alguma indicação, primeiro porque não estando nós ainda em período de confinamento, pelo menos quando a maioria dos dados foram recolhidos, já haveria este medo inerente a que isto possa ter alguma implicação na minha vida e possa ter implicação, assim como o facto dos estudantes estarem deslocados pode ter tido um primeiro impacto, o facto de eles terem que retomar a casa e esta possibilidade de retornar ao ambiente familiar pode ter um impacto de ansiedade, algum medo associado, stress, e ter exacerbado alguns comportamentos de procura de ajuda. Ainda assim, é interessante como é que espontaneamente as pessoas procuram ajuda, e de notar que, provavelmente associado a questões escolares, em que os homens não choram e também não têm problemas de saúde mental e são fortes, portanto não precisam de procurar ajuda, e as mulheres procuram, mas no entanto nós também vemos que o consumo de álcool é maior nos rapazes do que nas raparigas, e provavelmente temos que olhar para isto e olhar para isto de uma forma crítica e pensar que tipo de relações poderão ter estas formas diferentes de procurar ajuda, não é? Uma um bocadinho mais salutogénica do que outra. E portanto esta foi a questão. Não sei se percebi bem a última questão que me colocaste, Isilda. Tinha a ver com, na tua opinião, quais os comportamentos que efetivamente são promotores de saúde mental positiva, nomeadamente nesta população em geral, nos jovens adolescentes? Pois, estas questões e estes fatores que nós naturalmente indicamos como associados aos comportamentos de saúde no global, que têm uma influência na saúde física, precisam de ser colmatados com outros comportamentos que promovam a autoestima, o autocontrole, a autoeficácia, e estes sim são comportamentos que, analisando ou partindo destas constantes, nós percebemos que, por exemplo, o envolvimento em iniciativas comunitárias ou o envolvimento em ações dirigidas à comunidade pode aumentar este sentido de autoeficácia. A questão do conhecimento pode melhorar muito os aspectos do autocontrole.
as questões da autoestima, da resolução de problemas, e isso também nos leva a repensar sobre de que forma é que nós estamos a estruturar o ensino dos estudantes de ensino superior, e provavelmente técnicas mais viradas para a resolução de problemas e modelar o ensino ou adaptar o ensino com a implementação de técnicas de resolução de problemas pode ser uma forma de os treinar nesta abordagem. Eu acho que há toda uma forma de nós refletirmos, debatermos e pensarmos desde implicações importantes para o ensino de enfermagem, mas também implicações importantes para a prática dos cuidados de saúde e para os próprios ensinos clínicos, onde a maioria dos estudantes estão envolvidos, pode ser aspectos importantes a repensar e a refletir sobre. Obrigada, Ana. Aqui existem outros comentários, mas depois haverá oportunidade, certamente, também, para depois tu dares resposta. Queríamos desde já agradecer a tua participação, mais uma vez, em meu nome, em nome de toda a Comissão. Isto efetivamente um estudo preliminar nos estudantes do ensino superior politécnico, traz-nos já aqui algumas reflexões e algumas indicações que realmente nos levam a pensar na importância dos estudos que devem ser feitos nesta área. E isto sempre na tal perspectiva, como o professor Carlos Sequeira dizia no início, numa perspectiva salutogénica, em que se deve conhecer a efetividade de programas que realmente sejam capazes de empoderar as pessoas para terem mais saúde mental positiva de forma autónoma. Portanto, aqui deixamos o repto de efetivamente haver mais estudos, mais programas e que nós efetivamente tenhamos todos a capacidade de continuarmos a cuidar da nossa saúde mental e da saúde mental dos outros. E muito obrigado pela vossa atenção e disponibilidade. Um beijinho muito especial à Teresa, que já não está ali, que anda ali a passear de um lado para o outro, não é? Um beijinho especial. Um beijinho especial. Vale. Obrigada, e passo a palavra ao Carlos. Então vamos continuar com a próxima apresentação, e a próxima apresentação que nos vai falar agora de alguns fatores de vulnerabilidade, que vai ser moderada pela professora Regina Pires, que é professora na Escola Superior de Enfermagem do Porto, e que vai ter como palestrante a professora Maria José Nogueira. Portanto, Regina, ia-te passar agora a palavra para tu então moderares esta próxima... Tens que ligar o som, Regina. Isso, porque sem som... Ok, sem som não vou lá. Obrigada, Carlos. Antes de mais, queria cumprimentar o professor Carlos Sequeira, enquanto coordenador do grupo de investigação, e que sem dúvida que foi ele que mobilizou a todos nós para conseguirmos fazer este encontro. Cumprimentar também a comissão organizadora e a comissão científica do encontro. Cumprimentar todos os colegas que estão a assistir das diferentes formas, os que se inscreveram no evento e eventualmente alguns que não se tenham inscrito, mas cumprimentar a todos os que estão a assistir. E também agradecer a oportunidade que me deram de fazer a moderação desta mesa, para mim é particularmente interessante. E apresentava então a preletora desta mesa, a professora Maria José Nogueira, que é professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa, no Alfândega, é doutorada em enfermagem pela Universidade de Lisboa, é mestre em Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos pela Universidade Nova de Lisboa, no Departamento de Estudos Políticos. É enfermeira especialista em saúde mental e psiquiátrica pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e é investigadora do Sintesis. A professora Maria José vai falar-nos sobre investigação produzida no âmbito dos fatores da vulnerabilidade e saúde mental positiva, portanto, integrado neste conjunto de 3 trabalhos que estamos a apresentar e a discutir após o intervalo. E pedia, então, por fim, aos participantes que, como tem sido hábito, que coloquem as questões no Facebook, no YouTube, para depois, no final, a professora Maria José ter a oportunidade de responder. Obrigada, e passo a palavra à professora Maria José. Obrigada, Regina. Boa tarde a todos. Antes de mais, também cumprimentar
cumprimentar o professor Carlos Sequeira, enfim, como o mentor deste encontro, mas estender este cumprimento a todos os presentes e também aqui nesta plataforma e também às outras pessoas que estão nas outras plataformas, designadamente no Facebook e no YouTube. Bem-vindos e cumprimento a todos também. Dizer que esta oportunidade de estar aqui também a fazer esta apresentação de alguns dados preliminares que envolvem este grande estudo é um privilégio e um prazer. E também dar aqui uma nota de parabéns à Comissão Organizadora e a todos os envolvidos neste evento, enfim, que obriga a um grande esforço de todos nós, mas depois também a uma grande sensação de realização e de prazer em estarmos aqui todos a ouvirmos-nos e a conversarmos uns com os outros, que são sempre momentos muito particulares de aprendizagem. Por isso parabéns a todos, em particular à Comissão Organizadora deste evento. Então, passo de imediato a fazer a minha apresentação, vou partilhar a minha tela e portanto, vou-vos falar agora, nestes próximos minutos, destas questões associadas aos fatores da vulnerabilidade e a saúde mental, e esta minha apresentação envolve também, à semelhança das apresentações prévias, uma parte de um estudo mais alargado que tem a ver com a literacia e a saúde mental positiva. E, portanto, a apresentação que eu vos vou fazer, portanto, versa sobre dados preliminares de uma parte deste estudo, que já vou caracterizar um pouco mais à frente, mas que se centra sobretudo nas questões da vulnerabilidade e, em particular, na vulnerabilidade psicológica, que se define como, enfim, sendo um padrão negativo, um conjunto de esquemas cognitivos negativos que tem a ver ou que envolve também crenças prejudiciais, pensamentos negativos, rígidos, globais e, portanto, que acontecem de forma mais ou menos automática e, digamos, interferem na forma como cada um de nós olha para si e olha para o mundo ao seu redor e, naturalmente, avalia também tudo o que está a acontecer no momento e o que pode eventualmente vir a acontecer no futuro. E esta visão um pouco rígida, cognitiva, digamos, reflete ou vai-se refletir posteriormente em características que nós sabemos que são negativas. Porquê? Porque causam uma certa dependência do outro, interferem com o valor próprio, ou seja, a autoestima, interferem na maneira como cada um toma decisões e, portanto, digamos que corresponde a um conjunto particular de fatores que podemos considerar, e a literatura no fundo considera como fatores de vulnerabilidade, a vulnerabilidade psicológica. Outro conceito que nós já falamos aqui, não me vou alongar muito, já as pessoas, designadamente o professor Carlos Sequeira e o professor José Carlos, falaram sobre este conceito. A professora Cláudia especificou particularmente bem e de forma aprofundada sobre este conceito do conhecimento ou a literacia em saúde mental, que reflete no fundo o conhecimento sobre crenças acerca de perturbações mentais e que ajudam o reconhecimento, a gestão e toda a ação que cada um de nós depois desencadeia sobre comportamentos associados à saúde, doença mental. E, portanto, um pouco para contextualizar de forma mais dirigida esta questão do porquê é tão importante estudar a literacia em saúde mental, as questões dos fatores de vulnerabilidade e a saúde mental positiva
nesta amostra nos estudantes do ensino superior. Os meus colegas que antecederam estas palestras já avançaram com esta justificação, mas para aqueles que só agora entraram neste webinar, dizer que por várias ordens de razão, desde logo porque na investigação, ou a investigação, e sobretudo a investigação em enfermagem, existem poucos estudos, particularmente na perspectiva salutogénica, positiva. E, portanto, a enfermagem precisa deste conhecimento, de aumentar, de expandir este conhecimento nesta vertente tão relevante. Por outro lado, nós sabemos que há um conjunto de determinantes da saúde mental que interferem positiva ou negativamente, não só na saúde mental do ponto de vista mais genérico, mas e em particular na saúde mental positiva. Sejam eles os determinantes mais, os biológicos, psicológicos, os comportamentos, e estes faço um destaque particular porque os comportamentos são, de facto, aspectos relevantes para a enfermagem, porque eles são modificáveis. Mas também outros determinantes, designadamente os culturais, que são também muito importantes. Nós, embora não sejam muito explorados, mas marcam também a diferença. E um outro aspecto fundamental, a vulnerabilidade psicológica e a literacia em saúde mental. Por outro lado, nós sabemos, a literatura também nos diz, e designadamente os mais recentes planos de ação para a saúde mental, por exemplo, chama-nos a atenção sobre isso, que a boa saúde mental positiva é fundamental para a nossa vida, para vivermos a vida de forma saudável, para satisfazermos o potencial que cada um de nós tem, para reforçar a nossa capacidade de gerir o stress, os problemas do dia a dia, para a nossa produtividade e, em particular, nos estudantes do ensino superior, é um aspecto fundamental para o seu desempenho académico, para o seu aproveitamento do ponto de vista académico. E, portanto, nós sabemos que os estudantes do ensino superior têm ou sofrem ou estão numa etapa da vida em que têm alguns aspectos ou algumas vulnerabilidades acrescidas. E é este conjunto de razões, enfim, que estão subjacentes à necessidade e à relevância de estudar precisamente estas temáticas nesta população dos estudantes do ensino superior. E, portanto, um pouco para, digamos, sintetizar aquilo que estive a referir, portanto, a relevância deste estudo, de estudar os estudantes do ensino superior, tem a ver com esta questão. A investigação mostra-nos que as variáveis relacionais, académicas, os comportamentos de saúde, a história de saúde, a vulnerabilidade psicológica, a literacia em saúde mental podem constituir-se, por um lado, como preditores da boa saúde, boa ou má saúde mental, ou eventualmente são também, ou de algum modo, correlatos dessa boa ou má saúde mental. E é por isso que nós partimos para esta investigação mais lata. No caso concreto, eu vou-me focar, e esta apresentação foca-se, à semelhança da apresentação anterior da professora Ana Querido, foca-se num cluster do grande grupo que foi estudado. E, para isso, este cluster, se o cluster da professora Ana Querido tinha a ver com os institutos politécnicos, este cluster que eu vou apresentar tem a ver com as escolas privadas, escolas ou escolas superiores de enfermagem, mas que são ou têm esta característica de serem escolas privadas. E desse modo apresentamos dois objetivos.
por um lado, caracterizar a vulnerabilidade psicológica e o conhecimento em saúde mental dos estudantes do ensino superior portugueses destas instituições privadas. Um segundo objetivo de estudar eventuais relações entre as variáveis sociodemográficas, académicas, de saúde ou história de saúde, de comportamentos e, enfim, a vulnerabilidade psicológica e o conhecimento em saúde mental desta amostra. E, portanto, trata-se de um estudo multicêntrico, como já foi referido pelos meus antecessores, é transversal e correlacional. As instituições, portanto, a população desta apresentação são as instituições de ensino superior portuguesas privadas. A amostra é uma amostra não probabilística e é constituída por 767 estudantes do ensino superior de instituições privadas que aceitaram participar no estudo, validando, portanto, um questionário que lhes foi enviado via online. O estudo foi, como já foi referido também, aprovado pela Comissão de Ética da ESEP. No caso particular, foram incluídos estudantes com idades superiores a 18 anos e os dados foram recolhidos entre novembro de 2019 e março de 2020, usando um inquérito que se designou de questionário de literacia e saúde mental positiva, versão estudantes do ensino superior, que já foi apresentado pela professora Cláudia e referido também pelo professor José Carlos. Em destaque, estes dois instrumentos, que é a escala de vulnerabilidade psicológica e o questionário de conhecimento de saúde mental, também já apresentado, a primeira por Nogueira, Barros e Cerqueira e a segunda por Chaves, Cerqueira e Duarte. Este instrumento foi também já apresentado pela professora Cláudia. Para tratamento estatístico foi usado o SPSS a versão 25, usando uma estatística descritiva, sobretudo, trata-se ainda de dados muito preliminares e, portanto, com certeza que vai haver outras análises, mas para já uma estatística, sobretudo, descritiva e algumas comparações. Portanto, aqui apresentamos apenas as variáveis e instrumentos. O conjunto das variáveis de caracterização foram analisados no total 29 itens, não foram analisadas todos os itens como foi apresentado já, enfim, da totalidade do instrumento, e portanto a escala de vulnerabilidade psicológica é uma escala que tem 6 itens e cota, por sua vez, numa escala do tipo Likert, em que varia esta cotação do não nada até a 1.5 do extremamente vulnerável. Nada vulnerável até extremamente vulnerável. O questionário de conhecimento em saúde mental contém 20 itens e cota também numa escala do tipo Likert, começando no valor 0 do discordo totalmente, até a 1 ponto, até ao 5 no concordo totalmente. Dizer que nesta apresentação foram considerados os 20 itens, embora nós hoje já tivemos aqui a informação de que esta escala, tal como a apresentou a professora Cláudia, enfim, vai ser as análises fatoriais exploratórias e confirmatórias mostraram que esta escala vai ser reduzida e vai ser apresentada, enfim, do ponto de vista da psicometria, apenas com 14 itens. Contudo, nesta análise vão constar ainda os 20 itens do instrumento. Dar-vos uma ideia de como é que foram, ou de quais são as variáveis que estão incluídas na caracterização sociodemográfica, na história da doença mental, etc. Não vou apresentar, digamos, o instrumento todo e apresento-vos também a escala de vulnerabilidade psicológica, que eu já vos referi no slide anterior, destacar apenas que esta escala, a sua cotação e a interpretação desta escala corresponde a um score, ou seja,
somam-se todos os valores e esta escala é apreciada do ponto de vista qualitativo. Quanto maior o valor, o score, maior a vulnerabilidade psicológica. Foi incluído um ponto de corte usando os máximos e os mínimos e, portanto, esta escala tem um máximo de 5 e um valor de 30 e os valores superiores a 15, superiores ou iguais a 15, dão-nos uma indicação qualitativa de que estamos na presença de vulnerabilidade psicológica. Relativamente ao questionário de conhecimento de saúde mental, como já vos disse, ele tem 20 itens. Não vou avançar com mais explicações porque a professora Cláudia já falou sobre ela, dizer apenas que também ela cota do valor 1 do discordo totalmente ao concordo totalmente e, portanto, conforme vamos avançando, enfim, nos scores, dá esse nível maior, esse score mais elevado, mostra-nos uma melhor literacia em saúde, ou melhor conhecimento em saúde mental. Portanto, relativamente aos resultados, repito, muito preliminares ainda, com uma análise ainda, enfim, também ela exploratória sobretudo, mas que já podemos retirar algumas conclusões interessantes, ou pelo menos fazer umas reflexões interessantes. Como eu vos digo, este estudo diz respeito ao cluster das instituições do ensino superior privadas, com um N de 766 participantes, onde se inclui a Cruz Vermelha Portuguesa, a Escola da Cruz Vermelha Portuguesa, a Escola Superior de Saúde da Atlântica, a Escola Fernando Pessoa e a Escola da Universidade Lusófona, peço desculpa, designadamente ou mais conhecida ou também conhecida por ERISA. E, portanto, foram estas as instituições que contribuíram para a nossa amostra. À semelhança dos dados que os colegas já apresentaram, mas também dos dados que representam a população estudantil no ensino superior em Portugal, temos uma amostra maioritariamente feminina, com uma média de idades de 25 anos um pouco superior àquilo que são mais ou menos as idades reportadas pelos últimos censos ou por outros estudos. Até aqui a Ana Querido reportou uma média de idade um pouco inferior. Fizemos uma estratificação pelas idades e verificamos que nós temos um mínimo de 18 anos, porque foi um dos nossos critérios, e um máximo de 50 anos. E, portanto, a maioria dos nossos estudantes, como se percebe, está entre os 18 e os 24 anos. Naturalmente são maioritariamente também solteiros. Os que têm uma relação afetiva referem que essa relação é significativa e maioritariamente é uma relação significativa, o que é muito interessante. Estão também satisfeitos com essa vida afetiva e com as suas relações. Do ponto de vista da caracterização académica, nós temos a maioria também no primeiro ano e depois vai diminuindo naturalmente a nossa amostra. Quando chegamos ao quarto ano já temos menos participantes. Curiosamente, neste cluster temos deslocados 35,3%, o que, enfim, pode ser um valor inferior, ainda assim, relativamente a outros estudos, é um pouco mais elevado do que, enfim, alguns estudos mais localizados no território português.
temos 12%, cerca de 12% de estudantes que têm uma bolsa de estudo, e este valor é também discrepante relativamente aos politécnicos, o que se explica, naturalmente, estamos a falar de escolas privadas ou de instituições privadas versus instituições públicas. Dizer também um aspecto relevante, que é 42%, quase 43% dos estudantes trabalham, e este é um dado curioso que se vai consolidando nos últimos anos em Portugal, não é? Enfim, conforme vamos, enfim, foi a crise, mas conforme vamos tendo mais informação sobre os estudantes do ensino superior, percebemos que eles cada vez mais trabalham, não estudam apenas, estudam e trabalham. Relativamente à história de saúde, enfim, os dados são muito semelhantes àquilo que a professora Ana Querido também reportou, enfim, são maioritariamente saudáveis, embora já haja uma grande percentagem de estudantes que recorreram a acompanhamento ou têm acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. De qualquer modo, congratulamos-nos com, enfim, uma pequena franja de pessoas que tomam medicação, e são, enfim, quase 6%, 5,6%, e por isso, enfim, trata-se de uma amostra, como era de esperar, uma amostra saudável. Relativamente aos consumos de substâncias psicoativas, enfim, percebemos, enfim, tal como a tendência que nós vimos a assistir nos últimos estudos de caracterização desta população, os estudantes estão mais conscientes dos efeitos nocivos das substâncias psicoativas, e, portanto, temos uma média de cigarros fumados de 2, o que é interessante. De qualquer forma, temos um valor, uma percentagem elevada de consumos de álcool. Ao contrário de um baixo valor, também como era de esperar, de consumos de outras drogas. Relativamente aos comportamentos de saúde, boas notícias também. Nós sabemos que os estudantes, embora refiram que não dormem, a maioria não dorme o necessário, 62%, eles efetivamente dormem entre 6 e 7 horas por dia, embora também na maioria, ou enfim, uma grande maioria, refira que não está satisfeito com o seu sono. E também, simultaneamente, nós temos aqui um valor que eu considero elevado, de 6% aproximadamente de estudantes que tomam regularmente soníferos para conciliar o seu sono. E, portanto, dados muito interessantes para trabalhar de forma mais fina e explorar em próximas análises. Por outro lado, nós sabemos que apenas, ou pelo menos nesta amostra, apenas 38% refere que pratica exercício físico, e quando vamos fazer esta análise, a maioria pratica entre 5 e 6 vezes por semana. Também consideram que têm uma alimentação saudável, portanto a grande maioria, quase 69%, refere que tem uma alimentação saudável, e também aqui a maioria refere que em média consome 3 a 4 refeições por dia, ou toma 3 a 4 refeições por dia. Quando analisadas as descritivas da escala de vulnerabilidade psicológica, verificamos que temos uma média para esta população de 16,9 em termos de valor bruto, o que está acima daquilo que se considera, enfim, o ponto médio, e, portanto, podemos considerar que esta amostra tem vulnerabilidade psicológica. Este valor está acima dos resultados ou dos últimos estudos que se conhecem relativamente à vulnerabilidade psicológica em estudantes do ensino superior, está 2 pontos percentuais acima. E dizer que estão acima do ponto de coorte, entre aspas,
do ponto médio, 62% e 62,5% dos estudantes analisados. Outro ponto interessante, descoberto, enfim, que surgiu nesta amostra, é que o alfa de Crombar deste instrumento melhorou nesta análise, portanto subiu de 0,73 nos últimos estudos para 0,8, o que é um aspecto positivo a registar. Relativamente à distribuição das médias do questionário de comportamento, do conhecimento de saúde, enfim, já foram apresentados os 3 fatores e dizer que temos também uma média de 36,4 de valor bruto, o que corresponde a uma boa literacia, ou uma boa literacia, quer dizer, um bom conhecimento sobre a saúde mental, que no fundo corresponde a uma boa literacia em saúde mental. Relativamente às comparações entre a escala de vulnerabilidade psicológica e os grupos etários, fizemos aqui uma separação um pouco distinta para trabalhar de forma mais fina a questão dos grupos etários, que nos pareceu interessante porque nós verificamos, como está destacado no slide, que nos grupos com menos idade, dos 18 aos 30 anos, nós temos maiores valores, maiores scores de vulnerabilidade psicológica, muito acima da média da amostra total. Enfim, estes valores são estatisticamente significativos e, portanto, ainda não se percebe muito bem o porquê. Futuras análises vão nos dar outras respostas e seria muito interessante discutir e avançar nestas discussões, porque com certeza vamos ter aqui explicações mais interessantes. Relativamente às outras... Sim? Maria José, desculpa, está mesmo a terminar o tempo. Estou mesmo a terminar. Mais 2 minutos, sim. Muito bem. Relativamente às comparações com as outras variáveis estudadas, destacar aqui também que, tal como a literatura nos diz, quem tem maior vulnerabilidade psicológica são os solteiros, as pessoas que têm naturalmente problemas de saúde mental já identificados, as pessoas que recorrem aos serviços de saúde, quem tem acompanhamento psicológico ou psiquiátrico naturalmente, quem tem problemas de sono, quem pratica menos exercício físico, quem faz uma alimentação menos saudável e quem está menos satisfeito com a sua vida afetiva. Temos aqui a destacar um valor um pouco ambíguo relativamente a quem trabalha e estuda. Portanto, as análises ou os valores que se conhecem é que, eventualmente, e numa primeira análise, podíamos pensar provavelmente quem estuda e trabalha está mais submetido a níveis de stress mais elevados ou pode estar mais vulnerável. Contudo, não é, ou não foram os nossos resultados. Podíamos estar aqui a aventar algumas hipóteses explicativas que com certeza vamos encontrar em futuras análises. Para quase terminar, dizer que a amostra tem de facto uma vulnerabilidade psicológica alta, mas tem uma boa literacia ou um bom conhecimento sobre a saúde mental e, portanto, relativamente aos fatores de vulnerabilidade, ter menos de 30 anos nesta amostra é um fator de vulnerabilidade, assim como ser solteiro, ter um problema de saúde mental, não estar satisfeito com a sua vida afetiva, dormir menos de 6 horas, não praticar exercício físico de forma regular e não ter uma alimentação saudável. E porque é que estes dados são tão relevantes e porque é que nós estamos todos, digamos, a investigar sobre estas temáticas? À semelhança daquilo que já foi dito pelos palestrantes, mas destacado sobretudo pelo professor Carlos Sequeira e depois pela professora Cláudia, é muito importante desenharmos instrumentos que nos permitam, por um lado, identificar fatores de vulnerabilidade, fazer um screen dos nossos estudantes do ensino superior, no fundo para, por um lado, fazermos uma intervenção precoce, não só ao nível da saúde escolar, nos cuidados de saúde primários, mas diminuindo as barreiras também, aumentar a capacidade de detectar algumas vulnerabilidades, porque nós sabemos que
a transição para o ensino superior e depois a permanência no ensino superior, enfim, causa níveis de stress acrescidos a esta população. E porquê? E porque também nós sabemos com as escolas promotoras de saúde que identificar estes problemas é absolutamente relevante para depois intervirmos, quer ao nível dos programas e específicos, que no fundo é a finalidade última deste trabalho que estamos todos a fazer. Construir, por um lado, instrumentos que nos permitam fazer um screen e atuar de forma precoce, depois identificar e caracterizar de forma fina quais são as necessidades dos estudantes, para depois desenvolver e desenhar programas dirigidos a estas questões, a estas problemáticas e a estas dificuldades, e por isso mesmo construirmos programas de promoção da saúde mental que reforçam os aspectos saudáveis, que podem ser dirigidos ao sono, à diminuição do stress, à alimentação saudável, às estratégias de higiene do sono, repito, do autoconhecimento, usando de estratégias, por exemplo, de relaxamento, etc. E, portanto, era sobre isto que vos queria falar. Estão ainda resultados, ou são ainda resultados muito preliminares, mas que com certeza têm aqui enormes potenciais e que vamos com certeza conseguir analisar e dar respostas mais finas e aprofundadas aos objetivos que nos propusemos. Muito obrigada. Vamos passar agora então às questões. Obrigada. Obrigada, Maria José. Há aqui 3 questões, uma delas eu penso que já consigo até responder, da publicação destes resultados. Penso que é a primeira vez que estão a apresentar resultados destes estudos, portanto ainda não há publicações, mas dentro em breve acho eu que irá haver, não, Maria José? Sim, é isso mesmo. Penso que não só do nosso grupo ou da parte deste cluster, mas dos outros colegas que já apresentaram. Portanto, com certeza, estas são análises preliminares e que vão haver publicações. Obrigada eu. Obrigada, Maria José, pela apresentação, foi excelente. Eu lamento, nós não temos mais tempo para outras questões, eventualmente depois em particular podem colocar à professora Maria José, e para não estar a atrasar a mesa seguinte para terminarmos na hora prevista, eu passava a palavra ao professor Carlos Sequeira. Obrigada a todos. Bom, vamos então passar, para não nos atrasarmos mesmo, porque para nós podermos terminar mesmo a horas certas, não é? Porque isto é começar a horas certas e terminar a horas certas, por causa da nossa promoção, da nossa saúde mental. Vamos passar à última palestra, que nos vai falar sobre estilos de vida e saúde mental, e que vai ser moderada pela professora Teresa Rodrigues, da escola. Só um breve esclarecimento, que era para para o público que nos está a assistir saber, os resultados que nós temos a apresentar são resultados finais. O que falta é um tratamento mais apurado de alguns dados, mas eles já terminaram, são resultados de 2019 e, portanto, são resultados finais. Teresa, queres apresentar a nossa colega, a Olga Valentim? Com certeza. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os que aceitaram o desafio de participar neste evento online. Felicito e agradeço às pessoas da organização pela sua dedicação e empenho no sucesso deste encontro, pela oportunidade de partilha e reflexão destas temáticas relacionadas com a literacia e saúde mental positiva. Felicito também o professor Carlos Sequeira, coordenador deste projeto de investigação, pelo carisma que o caracteriza. Agradeço à professora Olga Valentim a sua disponibilidade para participar neste encontro internacional de literacia e saúde mental positiva. A professora Olga é doutora em enfermagem, mestre em terapias comportamentais e cognitivas, especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, é professora adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria, e é investigadora integrada no grupo NURSE IT, Investigação e Desenvolvimento em Enfermagem,
do Sintesis, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. E informo os participantes que estão na Assembleia deste evento que, após a apresentação da professora Olga, há um espaço de cerca de 10 minutos, assim, ainda acho que não nos vai dar tempo, para a professora Olga responder a questões, pelo que desafio endereçar essas questões à organização, que nos fará chegar essas mesmas questões no final da apresentação da professora Olga. Passo agora então a palavra à professora Olga Valentim, que nos vai apresentar o tema sobre estilos de vida e saúde mental positiva em estudantes do ensino superior. Obrigada. Muito obrigada, eu é que agradeço. Desde já, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar a professora Teresa Rodrigues, moderadora desta mesa virtual, e todos os presentes neste encontro, em qualquer plataforma que nos estejam a ver. Dar também os parabéns desta excelente iniciativa e quero cumprimentar de uma forma especial e também dar os parabéns ao professor Carlos Sequeira por nos levar neste barco de saúde mental positiva, que é muito bom e temos navegado muito bem e tem sido um prazer. Quero agradecer esta oportunidade de partilhar alguns dados de um estudo inserido neste projeto, que já foi apresentado logo no início, de literacia e saúde mental positiva, neste grupo NurseID do Sintesis. O meu tema, deixem-me só aqui, o meu tema é os estilos de vida saudáveis e saúde mental positiva nos estudantes do ensino superior, e tal como os colegas, eu também trabalhei um grupo específico que eu já irei falar mais à frente. Nós sabemos que os estilos de vida não são só um conjunto de decisões conscientes que as pessoas tomam, mas sim também o conjunto de comportamentos ou hábitos através dos quais respondemos a várias situações do dia a dia. O estilo de vida é influenciado por um conjunto diverso de comportamentos, como, por exemplo, a prática de atividades físicas, hábitos alimentares, uso de tabaco, relacionamentos, consumo de substâncias psicoativas, entre outros. E isto é referido por vários autores. Também vários estudos dizem-nos que os estudantes universitários têm cada vez mais comportamentos considerados de risco. Isto leva-nos a pensar e a investigar também que tipo de comportamentos é que estes estudantes têm e perceber que tipo de intervenções nós poderemos utilizar ou promover no sentido para promoção de estilo de vida saudável. A promoção da saúde no contexto universitário acaba por ser uma estratégia que é de baixo custo e é ideal para o desenvolvimento também dos estilos de vida saudáveis, a promoção da saúde e a manutenção deste estilo de vida promotor de saúde, tornando-se relevante quer no sistema atual de saúde, mas também neste contexto específico do ensino superior. Já falámos um bocadinho sobre a saúde mental, mas não é demais referir que é um estado de funcionamento ideal do ser humano, o que sublinha a importância de promover estas qualidades da pessoa na otimização do seu potencial. E isto é sempre importante termos como objetivo ou como linha de pensamento a promoção desta saúde mental. Nós sabemos que as alterações de saúde mental, nomeadamente a ansiedade, a depressão, o stress, e nós já observamos até nos estudos das colegas que apresentaram anteriormente sobre estas alterações da saúde mental, e outros estudos também os referem, que afetam depois o bem-estar psicoemocional do jovem estudante, e nós reparamos que as médias de idade são de jovens, tendo efeitos sobre todo o seu funcionamento e podem criar comportamentos depois de risco, em especial relacionados com os hábitos saudáveis e também a nível da saúde mental. Os estudantes do ensino superior
estão expostos a uma variedade de estressores, também já foi falado um pouco sobre isso, com uma grande probabilidade de diminuir o bem-estar e desencadear então estas situações de stress, ansiedade e depressão, e que muitas vezes eles são confrontados com a necessidade de terem resultados pessoais e académicos positivos, inclusive com alguma pressão, às vezes até familiar. E os estudos relacionados com os estudantes do ensino superior mostram que eles adotam estilos de vida pouco saudáveis durante o seu percurso académico. Ou seja, ao longo do seu percurso, estes estilos de vida acabam por se tornar não muito saudáveis e reflete-se muitas vezes neste seu desempenho académico. Aqui, a saúde mental positiva é vital, quer para o funcionamento positivo, mas também para o seu bem-estar destes estudantes. Assim, neste estudo tivemos como objetivo descrever os estilos de vida dos estudantes do ensino superior, descrever também a saúde mental positiva e comparar alguns estilos de vida com a saúde mental positiva. Identificámos necessidades, o nosso objetivo final seria identificar as necessidades de intervenção a nível da promoção de estilos de vida saudáveis e de saúde mental. Já falar, esperem, peço desculpa que eu passei 2 slides ao mesmo tempo. É um estudo exploratório, descritivo, transversal e quantitativo. A amostra é composta por 656 estudantes do ensino superior de 4 universidades públicas, predominantemente do género feminino. Também é muito semelhante esta situação relativamente aos outros estudos que já foram apresentados, com 67,2%. Também solteiros e com uma média de idades de 22,6 anos. Se nós compararmos, por exemplo, com os resultados da colega que falou das privadas, reparamos que nos públicos aparecem uma média de idades inferior do que no ensino superior privado. Relativamente aos instrumentos, tivemos um questionário sociodemográfico e com questões também sobre os estilos de vida, ou seja, a idade, o género, o ano do curso, atividades de lazer, consumos de substâncias psicoativas, fármacos, entre outros, e também utilizámos o questionário de saúde mental positiva. Este questionário já foi referido algumas vezes e é composto por 39 itens numa escala de Likert de 1 a 4, e que a pontuação máxima tem 156 pontos, em que quanto maior é a pontuação, melhor é a sua saúde mental positiva. E é composto por 6 fatores, que já também foram referidos, e por isso o importante, ou o que nós pretendíamos depois, era promover saúde mental positiva, em que houvesse um equilíbrio nestes fatores, ou seja, avaliarmos qual é o fator que poderíamos trabalhar ou desenvolver mais com uma situação concreta, e depois trabalhar o fator que estaria mais baixo, ou seja, com um nível inferior. Relativamente ao ano em que estes estudantes se encontravam, a maioria estava no primeiro e segundo ano, e também a maioria foi da Universidade da Madeira, com 423 estudantes. Eu dividi relativamente aos cursos, que eram vários, era engenharia, arquitetura, hotelaria, vários, e juntei os da saúde e da psicologia. Fazia-me sentido fazer um grupo mais ou menos semelhante em termos de número, em que da saúde eram principalmente enfermagem, 33,4%, e outros cursos de saúde, como por exemplo veterinária e outros, eram 4,7%. Psicologia teve só 9,3%. Também perguntámos alguns aspectos mais pessoais, se estava deslocado da sua residência habitual, e a maioria não estava. A maioria recebia uma bolsa de estudo, o que eu acho que é positivo, mas também aqui a maioria
também não tem um emprego em conjunto com os estudos. E estas pessoas que tinham um emprego, ou seja, que era trabalhador ou estudante, tinham um número de horas de trabalho, em média, cerca de quase 18 horas semanais. Relativamente à formação académica dos pais, tal e qual como a professora Ana Querido referiu, a maioria observa-se que é relativamente, vai até ao ensino secundário, a maioria, em que a mãe tem ligeiramente uma formação superior. Mais resultados relativamente aqui à história de problemas de saúde mental. Vamos reparar que a maioria refere que não tem nenhum problema de saúde mental, que nos últimos 3 meses também não recorreu a algum serviço de saúde, ou seja, com 90,4%. Também a maioria não teve nenhum acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. No entanto, eu coloquei aqui a vermelho 36,9%, porque me parece já uma percentagem significativa a nível clínico, ou seja, 239 pessoas já teve algum acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Também a maioria diz que não toma de forma regular alguma medicação, mas também coloquei aqui a vermelho de pessoas que dizem que têm familiares com doença mental, com 37,7%. Relativamente aqui aos problemas de saúde mental, a maioria referiu ansiedade, seguindo de depressão, havendo 4 pessoas que falaram em psicoses e esquizofrenia. Ou seja, mesmo sendo pouco em termos de valor, parece-me importante, porque até seria importante perceber estas psicoses se poderiam ser por consumos de drogas ou não. Também relativamente, e faz sentido aqui a nível dos medicamentos que referiram, a maioria foram antidepressivos e ansiolíticos, que acaba por ser, vai de acordo também com os problemas de saúde mental que referiram. A nível dos estilos de vida, também a nível do sono, a maioria está satisfeito com o seu sono, porém diz que não dorme as horas suficientes, embora durmam, tal e qual como nos outros estudos apresentados, uma média de 6,87 horas por dia. Mas mesmo assim, consideram que não são horas suficientes. Também a gente compreende que muitas vezes nestas idades necessitam de também dormir mais horas. Também a maioria não toma medicação para dormir, porque acabam por estar satisfeitos com o sono. A nível de exercício físico, a maioria não faz nenhum exercício físico regular e os que fazem têm em média 5,4 horas por semana, o que é muito pouco. A alimentação, a maioria diz que tem uma alimentação saudável e que ingere diariamente legumes, fazendo uma média de 4 refeições por dia. Relativamente aos aspectos recreativos e afetivos, a maioria não participa em nenhuma atividade recreativa, mas que tem uma relação afetiva significativa e que está satisfeito também com a sua relação afetiva. Isto a maioria. Estar com os amigos, mesmo assim, a maioria está 2 a 3 vezes por semana e 1 vez por semana, ou seja, mesmo assim, estando satisfeitos, estão muito pouco tempo com amigos fora do contexto de escola. A nível dos estilos de consumo de substâncias, a maioria consome bebidas alcoólicas e fuma tabaco, e a maioria não consome drogas ilícitas. Relativamente ao tabaco, tal e qual como nos outros estudos, é uma média de cerca de 2 cigarros por dia. Relativamente às substâncias psicoativas em termos de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, a nível das bebidas alcoólicas podemos ver que é 1 vez por semana ou 1 ou 2 vezes por mês, temos aqui 29 e 53,8,
e a nível de drogas ilícitas temos aqui 50%. No entanto, se nós repararmos, ainda teríamos que pensar neste consumo destas drogas. Agora, relativamente à saúde mental positiva, como vemos aqui na saúde mental total, na escala, tem 122, o que significa que apresentam um alto nível de saúde mental positiva, porque está dentro destes resultados, entre o 118 e o 156, e destaca-se aqui a atitude pró-social, que é a subescala que tem melhor qualidade de saúde mental positiva, e também a que tem menor é o autocontrole. E nós reparamos também dados muito semelhantes com a colega Ana Querido, que também referiu que o autocontrole era o fator que pontuava menos a nível de saúde mental positiva. Relativamente à comparação de estar satisfeito com o seu sono, as pessoas que estão satisfeitas têm a melhor qualidade, dizem que, em média, têm melhor saúde mental positiva, ou seja, se nós repararmos, tudo o que tem a ver positivamente com hábitos saudáveis, a pessoa tem melhor saúde mental positiva na escala total, exceto no consumo de bebidas alcoólicas. E isto aqui acaba por ser bastante interessante, porque a pessoa que diz que consome bebidas alcoólicas tem, em média, e isto são dados estatisticamente significativos, dizem que têm melhor saúde mental positiva. E isto leva-nos a pensar que é um fator que poderemos identificar e que talvez necessite de um olhar melhor para esta situação e tentar perceber o porquê. Poderá ser simplesmente talvez porque quando consomem bebidas alcoólicas fazem-no em grupo e fazem para se integrar nos grupos e muitas vezes sentem prazer de estar nesta relação grupal e acabam por se sentir melhor. Relativamente ao tabaco e às drogas ilícitas, não havia dados estatisticamente significativos e por isso não colocamos aqui. Agora, aqui por conclusão, a maioria, já sabemos, dos participantes era do sexo feminino, solteiro, com uma idade aproximada de 22 anos, estava a maioria também matriculado no primeiro ano, e se nós pensarmos nos autores que referem que ao longo do percurso académico vão adotando estilos de vida pouco saudáveis, talvez aqui nos faça pensar, estando eles na maioria no primeiro e no segundo ano, ainda têm hábitos ou estilos de vida saudáveis. Também os pais apresentavam aqui um nível baixo de escolaridade. Os estudantes referiram também terem uma boa alimentação e estavam satisfeitos com o sono, porém, dizem não dormir horas suficientes. Aqui também acho que era importante perceber porque é que para eles aquelas horas não são suficientes e o que é que os leva a não dormir horas suficientes. A maioria também, peço desculpa aqui não é a maioria, ou seja, a maioria consome bebidas alcoólicas e fuma tabaco. Aqui os estudos com emprego é a minoria, peço desculpa, aqui há um lapso. Não faz também, a maioria não faz exercício físico regular, nem participa em atividades recreativas, o que penso que seria importante e são focos que se identificam como necessidade de promover este estilo de vida. Apresentam, no geral, uma boa saúde mental positiva e destacam-se melhores valores na satisfação social e que também faz algum sentido nesta amostra de estudantes, e a atitude pró-social
e com valores mais baixos no autocontrole e na autonomia, e poderá também estar relacionado, isto será também outros dados que poderemos estudar posteriormente, poderá estar relacionado inclusive com a idade ou com estar no início ainda de estar no primeiro e segundo ano. Quando comparada a saúde mental positiva com os vários estilos de vida, verificou-se que os estudantes que respondem de uma forma positiva aos estilos de vida saudáveis têm melhor saúde mental, com exceção do consumo de bebidas alcoólicas. E, mediante este resultado, pode-se pensar que os estudantes podem não sentir necessidade de procurar ajuda, porque eles sentem que têm boa saúde mental positiva, o que para nós pode representar uma maior preocupação em termos de abordagem tanto à saúde mental como à abordagem de estilos de vida, porque propriamente eles têm a percepção que têm bons estilos de vida e que têm uma boa saúde mental positiva. A Organização Mundial de Saúde propôs uma estratégia global para a alimentação, o exercício físico e a saúde e reconhece que as doenças crónicas não transmissíveis acabam por ser 60% de todas as causas de morte e acabam por ser também geradoras de encargos gerais com a saúde. Também vários estudos concluíram que a alteração dos hábitos só é possível melhorando através da literacia em saúde, sendo que esta depende de vários fatores. Pode ser a cultura, as influências familiares e sociais, havendo também influências sobre o sistema educativo ao implementar programas de literacia em saúde. E neste sentido, uma das propostas era implementar em todas as escolas programas de literacia em saúde. A enfermagem tem um papel fundamental nesta prevenção da doença mental, assim como na detecção precoce de problemas ligados aos estilos de vida e abuso de substâncias psicoativas, e destaca-se a necessidade de realizar alguns novos estudos e até fazer uma análise diferente destes dados para conhecer melhor este fenómeno e potenciar-se assim ações de promoção de saúde física e mental. Os estilos de vida na saúde das pessoas é um tema que nos preocupa e por isso estes estudos, uma vez que baixos níveis de saúde e bem-estar podem provocar consequências negativas, especialmente entre estudantes do ensino superior que constituem, como sabem, um grupo vulnerável. É necessário que, para além de terem os conhecimentos, saibam compreendê-los e interpretá-los, possibilitando criar soluções para terem estilos de vida mais saudáveis. A criação de um programa de saúde mental positiva e a promoção de estilos de vida saudáveis constitui uma mais-valia para a saúde dos estudantes do ensino superior, e este programa deve estar centrado no empoderamento das emoções, emoções mais positivas e não negativas, como já foi referido em vários estudos, que se centram mais nas negativas, melhorar aqui esta capacidade de coping ou de enfrentamento relativamente à adversidade que é a entrada no ensino superior. Há urgência em promover então programas de literacia em saúde, estilos de vida saudáveis, prevenir a depressão, stress e ansiedade, que são situações que os estudantes referiram, e também de forma a potenciar e efetuar decisões saudáveis, motivá-los a melhorar e adotar padrões saudáveis e mantê-los, ou seja, não só ser uma semana ou duas, mas manter estes padrões saudáveis. E, claro, tendo como objetivo final a qualidade de vida e a saúde mental positiva. Pronto, quero agradecer terem-me ouvido durante este período e fico disponível para qualquer questão. Penso que ainda tenho tempo, não sei quanto tempo eu demorei, tentei não demorar muito. Está dentro do tempo. Obrigada, Olga, pela sua brilhante exposição em complemento das apresentações anteriores. Isto de comportamento influenciar a saúde mental
o que é antecedente, o que é consequente. Portanto, a saúde mental é antecedente de bons ou comportamentos de estilos de vida mais saudáveis, menor saúde mental será antecedente ou consequente. É essa a questão. Temos uma questão que se colocada das pessoas que estão a participar, que tem a ver com, atendendo ao culto da imagem, verifica-se nos diferentes estudos que uma grande percentagem de jovens não pratica exercício físico. Como é que interpreta estes dados face aos estilos de vida e saúde mental positiva? Eu não ouvi bem o princípio, peço desculpa, Teresa. Atendendo ao culto da imagem, verifica-se nos diferentes estudos uma grande percentagem de jovens que não pratica exercício físico. Certo. Como é que a Olga interpreta estes dados face ao estilo de vida e saúde mental positiva? Nós reparamos que são, como tinha falado na altura, primeiro quero agradecer a questão, acho que é muito pertinente e tenho refletido imenso à medida que vou olhando para os dados, ou seja, eu olho para os dados e cada vez me surgem mais questões e é uma questão muito pertinente. Ou seja, identificamos aqui vários fatores, um deles que é a prática de exercício físico. Eu acho que aqui deveria ser importante tentar compreender também o que é que os leva a não praticar exercício físico, ou se, por exemplo, tivessem numa instituição ou de uma universidade promotora de saúde em que tivesse, por exemplo, um ginásio e que poderíamos ajudar a pessoa a não ter que se deslocar horas. Eles já dizem que dormem poucas horas, porque entre o estudo, estar com os colegas, e que nós vamos reparar, eles acabam por estar também muito pouco com os amigos fora da escola. Significa que dá a sensação, neste caso, e pode-se pensar que não têm tido tempo sequer para se cuidarem deles próprios. Penso que, além de os motivar a praticar exercício físico, uma das motivações era, por exemplo, ter um ginásio dentro da instituição. Isto agora estou eu aqui a falar das universidades promotoras de saúde, em que deveriam logo, a gente saía das aulas e ia fazer um passeiozinho no... Não sei se isto é possível, mas acho que seria uma maneira de promover aqui o estilo de vida, porque fala-se em ter ambientes e contextos saudáveis, e quando se fala nestes contextos saudáveis, não é só em termos de segurança, de limpeza, mas sim também em áreas de passeio, de desporto, e isto fala-se nas universidades promotoras de saúde, que eu não conheço nenhuma que tenha, por exemplo, pronto, neste caso, mesmo concretamente um ginásio ou algo deste género, eu não conheço, mas espero que haja. Não quer dizer que não há. Quando vier à Escola Superior da Enfermagem de Porto, temos um campo de jogos no nosso espaço. Temos aqui uma questão pertinente, mais uma opinião, mas que nos poderá fazer dar que pensar. É uma estudante universitária que, tendo em conta as diversas variáveis impostas ao longo do percurso académico, afirmo que o nível de stress imposto pelo grau de exigência foi aumentando, pelo que muitas das vezes, para manter em dia toda a matéria e entrega de trabalhos propostos pelos professores, foi necessário abdicar de algumas horas de sono. Com isto, proponho que pensem na carga horária e de trabalhos propostos, aliviando até que ponto essa carga pesada é saudável para a nossa saúde mental enquanto estudantes de ensino superior. Teresa, eu sugeria que terminasse. A organização e os preletores pelas apresentações e pela iniciativa do webinar. É extremamente pertinente. Primeiro quero agradecer pela pergunta e faz todo o sentido, porque já não é a primeira vez que eu ouço estudantes a referir isso mesmo, ou seja, e quando eles dizem que têm poucas horas de sono ou que não estão contentes com o seu sono, eu penso que estão-se a referir às horas
E também pensei nesse aspecto quando apresentei os dados, pensei isso. Relativamente ao curso, nós não podemos mudar o curso, como é lógico. Não sei se seria possível também desenvolver aqui nas escolas algumas ações de formação académica a nível de promoção da saúde mental positiva, porque isto vai-nos levar para aqueles 6 fatores da saúde mental positiva, que muito deles é de resolução de problemas, da satisfação pessoal, e talvez, havendo ações de formação ou promover esta formação da saúde mental positiva nas escolas, talvez ajude a melhorar esses fatores e que a pessoa já não sinta esse peso a nível dos trabalhos pedidos. Mas isso, como disse muito bem o professor Carlos Sequeira, eu penso que tem que se avaliar muito caso a caso e tentar perceber, caso a caso, o que é que se poderia ajudar ou como ajudar. Não sei se o professor Carlos Sequeira poderá ajudar aqui também na resposta. Eu acho que já estamos um bocadinho para lá da hora e para respeitar as horas de sono e contribuir o espaço à saúde mental das pessoas, eu penso que pedi à Teresa para terminar e para depois darmos só a informação sobre o início da manhã, porque depois os vídeos vão ficar online e as pessoas depois, tu podes responder diretamente a cada uma das questões, que era esse o desafio, cada um dos prelatores depois revisitar os vídeos e poder responder até individualmente ou coletivamente, se a questão for individual ou coletiva, a cada um, e se pudermos depois fazê-lo. Bom, para concluir, ia dizer que efetivamente a transição para o ensino superior nem sempre é fácil, sobretudo no ano de ingresso e nos primeiros anos do curso, muitas vezes pela necessidade de mudança de residência habitual e o exercício de uma capacidade de autonomia e autodeterminação, nem sempre de forma informada e saudável. Isto, de facto, será, de facto, o alicerce e a base para a necessidade de intervir no âmbito da saúde mental positiva, promover a saúde mental positiva de cada um de nós, dos estudantes que efetivamente estão do ensino superior, que estão a começar o seu projeto de vida adulta, e faz todo o sentido e faz toda a diferença. Muito obrigada a todos. Passava a palavra ao professor Carlos Sequeira para dar então a continuidade. Muito obrigada. Obrigado, Teresa, e obrigado a todos os prelatores. Bom, nós iríamos só fazer uma síntese final, só para vos informar que já são 18h13 e, portanto, que amanhã vamos recomeçar às 9h em ponto com a apresentação dos projetos numa fase inicial e depois a apresentação dos programas de intervenção que já estão em uso na prática. Depois temos um conjunto também de conferências e, portanto, vamos ter também uma manhã preenchida, motivamos hoje uma tarde das 9 às 13. Por isso, obrigado a todos e desejo a todos uma boa noite e até amanhã.